Fala, gente. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Eu não sei que horário que você vai estar assistindo esse vídeo aí, mas nesse vídeo eu quero contar da minha experiência em ser viúva aos 35 anos de idade, né? Não sei que proporção que esse vídeo vai tomar, pode ser que quase ninguém veja, pode ser que muitas pessoas vejam, mas o intuito meu aqui, né, é estar compartilhando, né? Achei pouquíssimo material falando sobre pessoas viúvas no YouTube e resolvi contar minha história, já que não é uma história tão comum, né? Bom, meu nome é Carlos, como eu disse, né, no momento desse vídeo aqui eu estou com 35 anos de idade e eu tenho, né, um filho chamado Isaac, que tem 4 anos de idade. Eu estou viúvo fazem agora 2 meses, né? E a minha história ela é o seguinte: a minha esposa, aliás, a minha ex-esposa, né, a Cleonice, ela foi diagnosticada com um câncer de mama alguns anos atrás. E nós ficamos aí em torno de uns 3 anos lutando, né, contra o câncer de mama. Quando eu digo nós estivemos lutando é porque há um diagnóstico que acaba atingindo toda a família, né? Na época em que ela descobriu, nós tínhamos na nossa família já uma criança, que era a Bia, que é a minha enteada, né? Que é filha dela, de um outro relacionamento. E nós tínhamos o nosso filho, que é o Isaac, que na época ele estava com 1 ano para 2 anos, né? Então, o que aconteceu? O diagnóstico, na verdade, né, ele poderia ter sido um diagnóstico precoce, mas ela sempre reclamava de dores, né? Falava que na hora de amamentar, né, sentia dor, tudo mais, passava no postinho. E aí os médicos falavam que era mastite, que era leite empedrado, dava lá algum remédio, alguma coisa e mandava para casa, né? E aí ela descobriu, né, um dia que ela estava com câncer de mama. Na verdade, foi assim, ela, num dia tomando banho, ela percebeu que o bico, né, da mama estava para dentro. E aí ela foi no posto de saúde, pediram para fazer, acho que é um ultrassom, se não me engano, o exame, né? E aí, o que aconteceu? Os médicos suspeitaram já do câncer e se fosse fazer pelo SUS iria demorar, ela acabou pagando um particular. E aí assim que ela foi fazer, né? Ela foi fazer aqui num consultório, numa clínica aqui em Datuba, que é a DX, né? E aí quando ela chegou lá para fazer o exame, né? A médica já começou a examinar ela, falou assim: meu Deus, mas por que você deixou chegar nesse ponto, tal, né? E ela contou, falou assim: ó, na verdade eu passo no posto direto, converso com os médicos direto, mas todo mundo falando que era mastite, que era leite empedrado e tudo mais, né? E aí começou a nossa luta, né? O que acontece? Ela, depois com o diagnóstico já, né, de um possível câncer, né? Tem uma nomenclatura que eles usam que é, acho que BIRAD ou BIRED, não sei na forma certa de se pronunciar, mas já está com BIRAD 4, né, que é uma grande probabilidade, acho que uns 80, 90% lá de chance de ser, né, um câncer, né? E aí, quando nós pegamos esse exame, nós levamos lá para o postinho de saúde e aí teve uma pessoa lá que é um coordenador do posto de saúde que ajudou bastante. A gente conseguiu em pouco tempo fazer um encaixe para ela estar iniciando o tratamento no caísmo, né? E aí, quando ela iniciou o tratamento, né, nós nunca tínhamos passado, nem na minha família, nem na família dela, um diagnóstico assim de câncer, né? Então nós não sabíamos como que era, a gente não sabia que tipo de câncer que era, o que era uma quimioterapia, o que era uma radioterapia, como que era a mastectomia, que é retirada da mama, a gente não sabia nada disso, né?
E daí, né, conforme ela foi começando a passar, nós começamos a pesquisar sobre, né, os medicamentos, o que é usado, tudo mais, né? O tipo de câncer que ela tinha, né, era um que se chama HER2 positivo, né? E aí a explicação que os médicos dão é que, tipo, tinha iniciado no ducto mamário, né, que é o canal por onde passa o leite, e aí acabou se espalhando na mama. Então quando nós descobrimos, ela já tinha uns 7, 8 centímetros mais ou menos, né? E aí começou a nossa luta, né? Porque daí ela começou o tratamento com quimioterapia, não me lembro quantas que foram que ela fez, né? Sei que teve as vermelhas, depois teve as brancas. Aí depois ela fez a mastectomia, que foi retirada da mama, tentou colocar uma prótese, né? Na verdade um expansor, e aí o corpo rejeitou, uma série de complicações, né? E esse tempo todo a gente acompanhando. E cara, uma coisa que assim é muito sofrimento, porque o que que acontece? É uma doença que você pensa que qualquer hora a pessoa pode morrer, daí tem os momentos que a pessoa não está bem, a pessoa está vomitando, a pessoa está passando mal, a pessoa está tendo tontura, né? E, cara, confessar que mexe muito com o psicológico da gente, né? Porque você tem que passar para a pessoa uma esperança, né? E aí a pessoa, né? Que nem o caso da minha esposa, que ela convivia com pessoas que fizeram tratamento e estava feliz porque tinha encerrado o tratamento, aparentemente estava tudo ok. Depois de um tempo voltou, né, a doença. Tinha pessoas que estavam ali fazendo quimioterapia pela segunda, terceira, quarta, quinta vez já, né? Fez, sumiu o câncer, depois voltou, depois sumiu de novo, depois voltou de novo. Então você tenta animar a pessoa, mas que a pessoa vê ali no dia a dia uma realidade bem diferente, né? Nós somos cristãos, né? Na época nós congregávamos numa igreja, depois, né? Quando ela estava já para encerrar o tratamento dela, nós havíamos comprado a nossa casa. Então nós estávamos vivendo um momento que para nós, né? Era a realização de um sonho, né? Nós tínhamos sim os nossos problemas, como todo casal tem, que eu acredito que seja normal, né? Mas nós estávamos felizes, né? Nós estávamos ampliando a casa, e aí então a gente, né, começou a ver, falou assim, nossa, a casa está ficando bonitinha, né? Aos poucos a gente vai tendo as melhorias, né? E aí nesse meio tempo, né, ela descobriu, na verdade assim, nós descobrimos que ela estava novamente com um câncer, né? Então, assim, no momento em que nós estávamos vivendo um momento de realização, né, própria, nós tivemos aí um segundo diagnóstico de câncer, mas agora um câncer cerebral, né? E nós descobrimos da seguinte forma: o que que aconteceu? Ela começou a ter alguns episódios de alucinação, teve alguns momentos em que ela eu conversava com ela, eu via que ela já não conseguia guardar aquilo que a gente conversava, então, tipo, eu conversava alguma coisa com ela, 5 minutos depois, eu falei assim, mas aqui eu falei pra você, né? E aí ela falou assim, mas falou, mas não lembro, não sei o que lá, quem faz química é assim mesmo, né? E aí ela, né, tipo, falava que as pessoas com quem ela convivia, elas tinham essa reclamação, né, de que, tipo, tô esquecida, de não lembro das coisas, já não sou mais a mesma pessoa. E até então a gente achava normal isso, né? E aí teve vários momentos em que quando nós descobrimos o câncer cerebral, ela reclamava de dor de cabeça, por alguns dias ela teve passando mal, vomitando, né? E aí sempre aquela questão de você falar assim, mas o pessoal que está fazendo também está na mesma, né? Então a gente acreditava que era a mesma situação de outras pessoas, né? E aí teve um episódio que abriu pra gente, né, um sinal de alerta, que foi um dia que ela saiu gritando aqui no quintal de casa, né? Para que a minha enteada entrasse, falou assim, Bia, entra pra dentro e tal, e ela, na verdade, ela tava deitada lá na cama dela.
E aí ela falou assim, na verdade eu vi um espírito, né? Daí eu fiquei meio sem entender, falei, mas deixa quieto, né? Vida que segue. E aí um outro dia, né? Que foi um dia que ela pegou, ela falou assim, né? Você não sabe o que aconteceu? Tinha 2 cachorros lá em cima do carro, como o poste era verde, o cachorro caiu do carro. Aí eu vi que ela já não, sabe, não tava falando nada com nada. E aí eu, né, resolvi conversar com ela, a gente marcar para fazer uma ressonância. Nós já tínhamos um pedido lá do CAISM para fazer, mas se fosse fazer por eles, né, iria demorar. Aí nós fizemos uma ressonância do crânio, mandamos para um colega nosso, né, que é coordenador aqui do postinho de saúde aqui em Indaiatuba, né, ele pediu para um médico que está avaliando. E aí eu até pensei que, né, tipo, ela estava com algum problema mental, né, por causa dessas confusões que ela tinha, né. E aí ela tinha lá as confusões. Teve um dia que eu liguei pro cara, falei, tenta me ajudar aqui, né, que ela tá muito confusa, tá falando nada com nada, né. E aí ele pegou e falou assim, Carlos, eu não queria falar nada não, mas o médico deu uma olhada aqui e falou que o caso dela é grave, né? E pediu pra gente, né, tá levando ela aí pro CAISM, que é onde ela fez o tratamento de câncer de mama, para ver o que tá acontecendo, né? E falou que possivelmente seria um câncer, né? E aí a gente levou ela, foi no dia 7 de setembro de 2024, né? Foi num sábado. Eu trabalho com aula de música, então foi um dia que foi um feriado. Aí um vizinho nosso aqui, o Adriano, ele levou a gente até Campinas. Aí chegando lá, os médicos viram, falar que possivelmente teria que fazer uma cirurgia, né? Mas precisava de um outro exame, né? E aí começaram os problemas, né? Porque daí a gente viu que o caso era grave. Teve médicos que falaram que se ela tivesse muita, mas muita sorte mesmo, ela teria 1 ou 2 anos de vida, né? E aí, né, na verdade ela teve 2 meses de vida. Nesses 2 meses, né, tentar contar assim de uma forma um pouco mais reduzida, nesses 2 meses de vida que ela teve, o que aconteceu? Nós brigamos ali para ela ter, né, uma chance, né, de lutar contra a doença, porque eles queriam que ela fizesse cirurgia, fizesse o exame lá, né, daqui 3 meses, né. Aí nós conversamos com pessoas da política, com advogados que estiveram ligando, conversando com o pessoal do CAISM, conversando com o pessoal do HC, né. De tanto a gente ficar ali, né, perdão o palavreado, enchendo o saco deles, aí chegou uma hora que eles cataram e marcaram lá para fazer um exame para poder passar pela cirurgia. Ela estava no momento com 2 tumores, né, um na região da hipófise e outra no cerebelo, que é a parte de trás. E aí ela fez a primeira, né, cirurgia, que foi do cerebelo, que era o maior, e conseguiu tirar. Então nós pensamos assim, então se retirou o primeiro, né, o segundo, né, vai ser tranquilo, né? Ela foi para fazer a segunda cirurgia, né? E aí foram acho que 12 horas na primeira cirurgia, né? E na segunda também. E o complicado é que assim, né? Eu trabalho por conta, eu sou professor de música, então assim, se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro, não tenho renda, né? Então, ao mesmo tempo que eu queria estar ali presente com ela, eu não conseguia porque eu tinha que estar em casa, eu tinha que estar cuidando do meu filho, eu tinha que estar trabalhando, né? E aí o que aconteceu? Sempre tinha pessoas, né, da igreja que nós congregávamos, que é a igreja Coliseu, né? Pessoas que sensibilizavam com a nossa situação e iam lá, apoiavam, faziam visita. Teve uma irmã que ajudou muito a gente, que foi a Mônica, né? E ela até montou uma escala de irmãs para estar indo visitar ela, estar acompanhando ela, né? E aí, quando foi na segunda cirurgia, né? Infelizmente, estava muito enraizado já. Os médicos falaram que não tinha mais o que fazer.
em que ela estava numa situação assim onde que ela começaria a ter as complicações, né? E conversei com ela, ela contou chorando essa situação, né? Aí o pastor, que é pastor da igreja lá, né? Que é o pastor Gilson Soares, ele teve um dia que ele ligou para mim e falou assim, ó, Carlos, a situação é o seguinte, né? A Mônica esteve lá com ela, né? E os médicos falaram que a doença está muito avançada, já está muito enraizada, né? E a gente via que assim, ela já tinha uma época que ela já não falava nada com nada. Depois dessa cirurgia, ela teve um quadro de hidrocefalia, né? Que teve um acúmulo de líquido no cérebro, né? Aí tentaram drenar e aí começaram as complicações, né? Ela perdeu a visão, ficou cega, né? Depois que ela ficou cega, ela entrou quase um quadro vegetativo, né? Se não me engano, no estado de baixa consciência, se não me engano, é estupor, o termo que eles usam, né? Que é tipo quando a pessoa praticamente ela fica, né? Tipo ali, a maior parte do tempo sem responder estímulo nenhum, muito de vez em quando, ela pega e consegue responder alguma coisa, né? E, cara, é uma situação difícil, porque assim, ó, meu filho muitas vezes ele fala assim, pai, nós estamos orando para a mamãe ser curada, por que que a mamãe não está sendo curada, né? E a minha enteada, a gente tinha que tentar esconder a situação dela, porque nesse tempo ela foi morar com a avó dela, e a gente não queria falar, se a sua mãe está doente, né? E a gente começa a ver a situação, a gente começa a imaginar qual que é o desfecho, né? E aí eu tenho um testemunho que é um testemunho pessoal da forma que Deus tratou comigo, né? Então o que aconteceu? Teve um dia que nós tínhamos ido num sábado, né? Para lá tinha ido eu e o meu ex-cunhado, João. Nós fomos para nos despedir dela. E aí no domingo, né? Eu congrego hoje, né? Na Assembleia de Deus, Aliança de Paz. Num domingo eu tava, cara, bem desanimado, deitado, fiquei deitado o dia inteiro. E aí, não queria ir no culto, né? Nesse dia, meu filho, que é o Isaac, ele tinha ido ver a irmã, então tava na casa da avó da irmã dele, né? Que é a Dulce. E aí Deus, né? Tipo, eu acho que tocou em mim e falou assim, meu, vai lá pro culto, no culto ainda tava sendo um culto de mulheres, época de Outubro Rosa, né? Então, eu falei, meu, Outubro Rosa, vamos falar sobre câncer de mama, sobre prevenção, essas coisas. Eu falei, cara, não tô no pique, sabe? E aí eu não ia aí, quando tava faltando 20 minutos, eu catei, me arrumei e falei, vou lá, né? E aí nesse dia, a pessoa que esteve pregando, né, era uma pastora de fora, ela decidiu pregar e ela falou assim, queria pedir perdão para as irmãs, né, para pregar uma mensagem para as irmãs, mas hoje quero pregar sobre a morte da esposa de Abraão. Aí resumindo, ela pregou sobre Abraão e falou, né, que Deus estava levando ela a pregar sobre aquilo. E eu falei, cara, que mensagem inusitada, né? Porque quem que prega sobre a morte da esposa de Abraão, né? No final da mensagem, ela pegou e falou assim, né? Assim, só que o momento do luto não é um momento, né? Onde aquilo que Deus tem para você acabou, né? Mas sim é um momento onde você passa pelo luto, mas o que Deus ele requer de você é um posicionamento, né? E aí ela, no final da mensagem, ela virou para mim e falou assim, Deus me manda dizer assim para você se preparar para o momento do luto, né? E naquela noite ela disse assim que Deus ele estaria me dando a paz que excede todo o entendimento, né? E aconteceu que alguns dias depois a minha esposa faleceu. E desde então eu tenho sido aí o pai e a mãe do meu filho, né? E a pessoa que se tornou responsável por tudo, né? Minha sorte é que eu trabalho dentro da minha casa, né? Então, o dia inteiro atendendo os alunos.
Então, eu já fazia isso, né? Mas, tipo, tinha a ajuda dela, né? Em alguns momentos, então eu tinha que passar, lavar, cozinhar, limpar a casa, fazer comida, tudo passou a ser só eu, né? E isso aí faz a gente pensar, né, cara, bastante assim na vida, com relação ao seguinte, né? Ela passava pra gente uma tranquilidade muito grande, no sentido de ela falar assim, olha, eu sei da minha vida com Deus, eu sei que se hoje eu morrer, eu vou ser salva, né? E aquilo foi uma coisa que confortou, né, um pouco meu coração. Fazem apenas 2 meses, então às vezes acontece ainda do meu filho falar assim, eu sinto saudade da mamãe, né? Mas eu sei que a mamãe foi morar com Jesus, e fala que a mamãe virou uma estrelinha, né? Então tem dia que ele sai para fora aqui de casa, ele vê uma estrela e fala assim, oi mamãe, né? E cara, é difícil, porque assim, é muito sofrimento, cara, sabe? Você vê seu filho de 4 anos passar por tudo isso. Aí você fala, meu, se eu pudesse, eu poupava ele de passar tudo isso. E aí você pensa também assim, fala, pô, eu sou um cara novo, cara, tenho 35 anos, entendeu? Já tive uns momentos em que, cara, fiz minhas coisas erradas, ninguém, né, é santo, ninguém é perfeito, né? Aí você pensa assim, fala assim, a gente briga às vezes por coisinhas bestas, né, no dia a dia, e aí você se vê num momento onde você vê tudo aquilo que a pessoa passou, tudo aquilo que você enfrentou também do lado da pessoa, né? Aí você fala, cara, foram tantos anos de sofrimento, né? E aí você tem que ser uma pessoa forte, porque você tem um filho para criar, você tem um filho para educar, né? Meu filho o tempo inteiro ele me abraça, me beija, fala assim, filho, você é lindo, eu te amo, né? Ele também me abraça, me beija, fala assim, pai, você é lindo, eu te amo, né? E aí tem horas que meu filho fala assim, fala, papai, ainda bem que eu tenho você, né? Aí você fala, cara, faz falta uma figura feminina, né? Na família, uma pessoa assim pra tá dando amor, né? Carinho pra criança, né? E aí você se vê na seguinte situação, você tem um filho, né? Você é homem, todo homem tem seus desejos, suas vontades, então você fala, cara, não quero ficar sozinho, mas ao mesmo tempo eu não quero conhecer qualquer pessoa, né? Quero conhecer uma pessoa que realmente seja uma pessoa de Deus, né? Quero, andar pelo certo, sabe? E aí você vê, né? Que é uma coisa que, infelizmente, hoje eu tô passando, né? Então, o objetivo desse vídeo é, na verdade, falar que, cara, nós que somos homens, né? Muitas vezes nós temos que, pegar, vestir a capa ali, ir pra cima e lutar, cara. Entendeu? Tem momento que, assim, você tem que ser mais emocional, mais racional do que emocional, né? No caso de nós, né? Eu digo nós aqui, quem estiver assistindo esse vídeo, você é homem, você perdeu sua esposa, né? E você tem um filho que você tem que criar, cara, você tem que ser forte, você tem que falar, eu não vou deixar a peteca cair, você desanimar não é uma opção, você cair na depressão não é uma opção, você tem que ser ainda mais forte, né? E você acaba meio que tirando força de onde você não tem. Você fala, preciso ser forte pelo meu filho, preciso lutar pelo meu filho. Quero ser aquele cara que meu filho vai olhar e falar, tenho um orgulho do meu pai, que meu pai é um guerreiro, cara. Sabe, tenho orgulho do meu pai, que meu pai é um cara que na hora que precisou, ele teve ali lutando, fazendo papel de pai e mãe. Tem mulher que faz isso, né, papel de pai e mãe. Não que você vai substituir, né? Mas fazendo assim, fazendo tudo aquilo que está no seu alcance, né? E você, né, acreditar que vai chegar o tempo que Deus vai preparar ali uma pessoa legal para você, né? No meu caso aí, né, fazem 2 meses apenas, teve pessoas que eu conheci, mas, né, eu senti que não era aquilo. Mas assim, permanecer, sabe?
buscando a Deus, nós temos nossos erros, sim, tem hora que a gente você fala assim, meu Deus, né, mas por que tudo isso e tal, né, porque, cara, é muito sofrimento, são anos enfrentando uma doença, depois você perder a pessoa, você lidar com aquele sentimento de perca, né, e você ter que ser forte, porque seu filho tem que ter ali, né, em você uma força, né, e você fala, meu, tem que ser forte, não tem outra opção. E aí você tá ali naquela, né, aquela expectativa, né, de Deus preparar uma pessoa boa para você, porque, meu, é vida que segue, não, né, não é legal o homem ficar sozinho, não é legal você, né, fazer tudo, tem a sobrecarga, tudo, né, mas eu acho que é essa questão aí, você fala, meu, eu vou vestir a capa aqui, vou virar o super-homem, vou virar o herói do meu filho, e fé em Deus, né, cara? Fé em Deus, porque tem hora que nós passamos por momentos que a gente fala assim, meu, se nós não nos apegarmos a Deus, a situação acaba sendo mais difícil, né? Então, queria compartilhar aí, o vídeo ele ficou um pouco longo, né? Mas é basicamente isso, né? Um cara de 35 anos, cristão, um cristão que já teve aí seus erros ao longo da caminhada, mas que ficou viúvo e entende que, independente da sua religião, da sua crença, né, se caso você passar por isso, ou você se vê numa situação em que você corre o risco de passar pela mesma situação, né, a questão é fé em Deus, buscar fortalecimento em Deus, para Deus dar graça aí para nós vencermos aí essas lutas que nós ainda temos pela frente.